Eu acho que já está aberto, né? Já a live. Já. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no segundo dia do nosso evento. Segundo dia do ciclo de debates online do GT Os Índios na História. Hoje nós temos a participação do professor Giovanni José da Silva e do professor Edson Silva. Bom, o professor Giovanni possui graduação, licenciatura e mestrado em História na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialização em Antropologia, Teorias e Métodos pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás. O professor Edson professor titular de História da Universidade Federal de Pernambuco, realizou pós-doutorado em História na UFRJ, é doutor em História Social pela Unicamp, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e foi coordenador entre 2017 e 2019 do GT AMPU, da AMPU, né, Brasil, Os Índios na História. Bom, agradeço a participação de todos, todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho. E vamos para mais uma conversa, mais uma transmissão, mais uma rodada do nosso ciclo de debates. A gente esqueceu de perguntar quem seria o primeiro, o professor Edson ou o professor Giovanni? Quem se escala aí? Giovanni primeiro? Para mim, sem problemas. Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Tá bem. E vocês me oferecem quanto tempo para eu falar, para eu poder aqui me controlar? Meia hora. Tá bem. Só lembrando que o professor Giovanni vai tratar do tema protagonismos indígenas, né? Isso. Então vamos lá. Bom dia a todos. Eu me sinto muito honrado pelo convite do GT e para mim é uma satisfação enorme dividir esse momento com o professor Edson, que é um grande amigo. Somos Silvas e queremos mais Silvas na academia e atuantes e, enfim, exercendo também protagonismos que até pouco tempo atrás eram negados a nós, os Silvas. Eu venho do Amapá, sou da Universidade Federal do Amapá há pelo menos 7 anos e nesse momento eu estou em São Paulo, na casa da minha mãe, estou cuidando dela, está tudo bem, mas eu senti a necessidade de estar mais próximo dela nesse momento de pandemia. É claro que isso também nos afeta e afeta aos povos indígenas, é um momento muito difícil, muito delicado, são populações historicamente vulneráveis e se encontram ainda mais vulneráveis nesse momento. A minha fala, ela tem um sentido de contribuir para os debates, sobretudo no aspecto conceitual. Nos últimos anos eu tenho me preocupado bastante, tenho verificado um crescimento enorme, extraordinário na produção sobre história indígena, mas não tenho observado um cuidado maior com o nosso arcabouço teórico-conceitual. E é justamente sobre isso que eu venho conversar aqui nessa manhã com vocês. Eu pedi ao Ivanilson, que foi quem me fez o convite, primeiramente, que eu gostaria muito de falar sobre protagonismos e agências. São 2 termos hoje bastante utilizados nos trabalhos de história indígena, e eu quero falar sobre os limites, os alcances
e as possibilidades que esses conceitos nos trazem, e os problemas também causados por algumas interpretações que, no meu entender, precisam ser mais bem refinadas. Eu vou falar com vocês a partir do diálogo com 3 obras que eu gostaria aqui de mencionar. Uma delas é Debate sobre a Questão Indígena, de 2 colegas nossos do Rio Grande do Sul, a professora Maria Cristina dos Santos, da PUC, e o Guilherme Gallegos Felipe, que atualmente está na UFGD, na Universidade Federal da Grande Dourados. Deles também é esta obra, Protagonismo Ameríndio, de Ontem e Hoje, em que eles discutem teoricamente o que seria esse protagonismo e o que é uma agência indígena. E, para não dizer que eu fiquei só falando de historiadores não indígenas, eu trago a vocês a Linda Smith, Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas, a Linda Smith, que é uma indígena maori, da Nova Zelândia. Então, para nós pensarmos também, junto com os próprios povos indígenas, sobre esses tais protagonismos e agências. Uma coisa que me incomoda um pouco, e eu não escondo esse incômodo, é que me parece que agora tudo virou protagonismo. E isso me preocupa. E por isso eu trouxe também o termo agência para nós discutirmos. O que seria esse protagonismo? Sem sombra de dúvidas, a obra da professora Maria Regina Celestino de Almeida, eu estou aqui me referindo especificamente aos índios na história do Brasil, que é uma produção dela de 2010, lançada pela Fundação Getúlio Vargas, e um artigo que ela publicou na revista História Hoje, em 2012, um artigo que é escrito para um dossiê, organizado pela professora Circe Bittencourt e também pela professora Maria Aparecida Bergamaschi, do qual eu faço parte, com um artigo sobre categorias de entendimento do passado entre os Caduel. A minha fala ela tem muito a ver com o que eu venho pesquisando atualmente. Além de pesquisas sobre história indígena entre os Caduel do Pantanal de Mato Grosso do Sul, que eu já faço há mais de 20 anos, eu atualmente sou licenciando em teatro na Unifap, na Federal do Amapá, e decidi, então, penetrar na floresta de símbolos, que é a obra atribuída ao José de Anchieta e escrita em tupi antigo. Então, eu venho me dedicando aos estudos sobre o teatro jesuítico, chamado Teatro Jesuítico da Missão, especificamente as obras escritas em tupi antigo e que são atribuídas ao José de Anchieta. Depois a gente conversa um pouco sobre essa coisa de atribuição. Pois bem, o que eu tenho observado? Eu tenho observado ultimamente nos trabalhos dos colegas e no meu próprio, porque eu também sei fazer autocrítica, que nós temos utilizado esses termos, protagonismos, agências, de forma, por vezes, bastante indiscriminada, sem, inclusive, sem dizer aos nossos leitores o que a gente está entendendo por protagonismo. Então, quando a Maria Regina escreve lá Os Índios na História do Brasil, ela está dizendo que no século XIX havia a tese da iminente extinção dos indígenas e que já estava na hora de os indígenas saírem dos bastidores da história e ocuparem o palco da história. Portanto, é uma ideia de protagonismo que tem muito a ver com teatro, inclusive, né? Estar em cena ou estar nos bastidores. Ora, a pergunta que eu faço aqui é uma provocação logo de saída, né, de partida dessa conversa, se a gente pode atribuir a esses indígenas do passado, por meio da documentação que chegou até nós, e nós sabemos que muita coisa foi destruída ou ainda está por ser descoberta, se de fato ali foram exercidos protagonismos, como desejamos, como muitos de nós desejam. E aí é importante nós termos clareza, né? Nós temos assim, discernimento sobre o que nós gostaríamos que tivesse acontecido no passado e o que de fato aconteceu.
ou tentarmos nos aproximar do que de fato aconteceu, e pensarmos se não seria mais adequado, em muitos momentos que nós estamos chamando de momentos protagonizados por populações indígenas, se não seria mais adequado falarmos em agências ou ações deliberadas, né? Eu não vejo tanto protagonismo quando, por exemplo, eu verifico populações que foram massacradas, que foram silenciadas, que foram exterminadas, porque aí realmente fica difícil falar sobre protagonismo em meio a tanta violência, a uma colonização que se construiu sob o signo da violência intensa e que criou essa sociedade racista, excludente, desigual, em que nós vivemos hoje em pleno século XXI. Claro que eu gostaria de verificar que esses indígenas tiveram o seu protagonismo na história, mas para mim também fica evidente que muitas vezes tudo não passou de uma situação que desembocou no desaparecimento físico dessas pessoas. E delas, muitas vezes, sequer restou alguma memória, alguma lembrança. Então, para nós pensarmos juntos, se não valeria a pena, ao invés de sempre estarmos nessa chave explicativa da resistência, do protagonismo, se não valeria a pena pensarmos, por exemplo, no conceito de agency, em inglês, né, da agência, no sentido da ação deliberada desses indivíduos. Outra coisa que eu coloco em questão aqui, para nós pensarmos juntos sempre, eu não estou aqui no papel de bedel, de inspetor dos trabalhos alheios, pelo contrário, eu estou aqui querendo pensar junto com os meus colegas. Protagonismos de quem? É de um coletivo? É de algumas pessoas que, porventura, foram citadas nos documentos e que tinham acesso ao chamado mundo colonial, ao mundo de rotinas, saberes e poderes, como nos diz o professor João Pacheco de Oliveira, porque nós sabemos que alguns indígenas que foram destacados como lideranças pelos agentes coloniais, e aí nós precisamos também tomar esse cuidado, né? Quem eram essas lideranças que aparecem nos documentos? Eram lideranças do grupo, de fato, ou eram lideranças nomeadas assim pelos agentes coloniais não indígenas? Então, para nós pensarmos também quem são esses que aparecem na documentação. Vou dar um exemplo aqui dos Caduel, que tem um tratado de paz assinado em 1791, entre duas lideranças indígenas, cujos nomes aparecem na documentação, e elas vão a Cuiabá, junto ao Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, e aí firmam um tratado de paz, que é o famoso Tratado de Paz Guaicuru. Ora, nós precisamos pensar que naquele momento, né, eu conheço bem a história dos Caduel, eles se encontravam agrupados em o que nós chamamos de tolderias, né, um conjunto de toldos, não era sequer uma aldeia ou um aldeamento, tal como existiram em outras partes do que hoje é o Brasil. E então nós precisamos pensar também quem são esses que aparecem na documentação e o que de fato eles representam. Outro ponto que eu queria chamar muito a atenção, eu sou um provocador por natureza, me perdoem, mas quando Ivanilson me fez o convite, não era para aqui ficar falando só, olha, a gente tem crescido muito desde que o John Monteiro publicou os seus primeiros trabalhos nos anos 90. Aliás, o John é uma saudosa memória e também uma referência para todos nós, porque ele, sem sombra de dúvidas, era muito cuidadoso quando ele se referia a essas ações deliberadas dos indígenas no passado, né? Então, voltando, a pergunta que eu sempre faço bom, você, por exemplo, falo para um colega, você pesquisa os Guarani e, muito bem, você conhece o que da língua Guarani? Porque para mim tem que haver um conhecimento aí mínimo dessa língua.
Eu já fico um pouco, desculpem o termo, mas eu fico um pouco cabreiro quando algum colega meu me diz que está pesquisando documentos coloniais do 18, do 17, aí eu pergunto, e você conhece a língua portuguesa que era falada e escrita nos séculos 17 e 18? Porque não dá para você se debruçar sobre um documento daquele período e acreditar que as palavras ali colocadas não tenham mudado de sentido, de significado ao longo do tempo, né? O que é que significa verdade, o que é que significa honra, o que é que significa culpa, o que é que significa tantas coisas que aparecem nesses documentos para aquele momento histórico, né? Então, o perigo do anacronismo. E pode parecer um certo preciosismo meu, mas eu, por exemplo, para enfrentar os textos com destinação cênica atribuídos ao José de Anchieta, eu já estou estudando há algum tempo, certo tempo, o Tupi Antigo, porque eu só consigo penetrar naquele, eu vou chamar assim, tá? Eu sei que o Edson depois vai me cutucar por isso, mas eu só consigo penetrar naquele pensamento ameríndio. Eu estou aqui fazendo coro, por exemplo, com o Viveiros de Castro, se eu conseguir minimamente traduzir aquela língua, aquela linguagem, para eu poder entender. E eu sei que toda tradução também é, de certa forma, uma traição. Então, quando me perguntam se eu sei Caduel, eu digo que sim, eu convivi com eles durante 8 anos na aldeia Bodoquena, no Pantanal, e eu aprendi Caduel justamente porque eu precisava tentar, pelo menos, me aproximar do pensamento ameríndio daqueles indígenas. E hoje, esse conhecimento da língua Caduel, por exemplo, me ajuda na leitura de Sánchez Labrador, que foi um jesuíta espanhol que conviveu com os ancestrais dos Caduel e escreveu uma parte de sua obra, que se chama El Paraguai Católico, na língua guaicurú antiga. E foi graças a esse conhecimento, inclusive, da língua Caduel, que eu cheguei aos originais do Sánchez Labrador, que estão conservados no Arce, que é o arquivo romano da Sociedade Jesuítica, localizado ali na Itália, junto ao Vaticano. Então, para nós pensarmos também que mundo é esse, que floresta de símbolos, para usar uma expressão que eu acho muito instigante e bonita, do Turner, na antropologia, como é que a gente entra numa floresta de símbolos como essas, apresentadas pela documentação, sem nos equiparmos, eu vou chamar assim mesmo. Penso que é um equipamento que a gente tem que ter do conhecimento dessas línguas. E quando eu falo dessas línguas, eu estou falando também da língua portuguesa antiga, né? E se nós formos pensar que até o 19 se falava tupi em muitos lugares do Brasil, e eu estou localizado hoje numa região onde se fala em Engatu ainda, e com força, sobretudo entre os ribeirinhos, nós precisamos então pensar em muitas dessas questões que eu estou aqui trazendo a vocês. Por isso, eu fico realmente assim, sempre que eu estou lendo os meus colegas e também estou escrevendo, eu fico pensando nisso, de que protagonismos estamos falando, e eu não estou aqui em absoluto para colocar em xeque e dizer que não tem protagonismo, pelo contrário, mas eu queria muito saber do que eles estão falando quando eles falam de protagonismos, e se nós não podemos, então, pensar muito mais em agências, no sentido da agency, das ciências sociais, sobretudo dos Estados Unidos, das ações deliberadas por determinados grupos que aparecem na documentação. Aí a gente tem outro problema, né, que já foi colocado para mim brilhantemente pelo Guilherme Bocara, que são os processos de etnificação. Ou seja, se nós não compreendermos que hoje Xocó, Quiniquinal, Aticum, Baniwa, a etnia que vocês quiserem, elas são construções históricas que foram fundadas pela modernidade, colonialidade. Para mim fica muito difícil conversar. Por quê? Porque sempre me perguntam, você pesquisa Caduel, então diz aí para mim onde é que eles estavam no século XVIII. Eu digo para as pessoas, eu não sei.
A documentação me dá pistas sobre os ancestrais deles. Mas lá no 18, eles nem eram Caduel, eles eram Guaicuru e se subdividiam em várias parcialidades. E a que chegou até nós nos dias de hoje atende pelo nome de Caduel. Mas eu tenho, pela documentação, outros tantos nomes de outros grupos Guaicuru que não sobreviveram ao tempo, infelizmente. Então, nesse caso, eu estou fazendo coro com o João Pacheco de Oliveira, que muitos de nós ficam buscando uma espécie de genealogia ou tentando fazer uma arqueologia dessas etnias e não prestando atenção naquilo que nós, historiadores, né, que eu me coloco também como historiador, porque estou com um pé em cada canoa, sou antropólogo de formação também, mas nós, historiadores, temos o dever de lembrar as pessoas. Essas etnias de hoje, não é que elas sejam fabricações, né? Elas não são inventadas, mas elas se transformaram ao longo do tempo. E elas foram também tentando sobreviver física e culturalmente, elas foram também tentando encontrar caminhos, saídas. Posso lhes dar um exemplo, que é o dos Quiniquinal. Nós temos menção a essa etnia, né, Quiniquinal, que é um termo Guaicuru, que designa meu cativo, meu servo, é isso que significa na língua Guaicuru antiga. Os Quiniquinal, eles são citados na documentação do 18 como presentes no Chaco Paraguaio, no atual Chaco Paraguaio. Eles migram para o lado que hoje é brasileiro, do Pantanal, em fins do 18 e início do 19. E ao longo do século XIX, eles aparecem na documentação, por exemplo, de Castelnau, de Toné e de outros viajantes. E eles desaparecem após a guerra contra o Paraguai, de 1864 a 1870. Como assim, Giovanni, eles desaparecem? Eles não são mais citados na documentação. E hoje, pensando em todos aqueles que pesquisam Quiniquinal, o que se observa é que eles adotaram como estratégia a ocultação de suas identidades. Eles se misturaram em meio aos Terena, de quem eles são parentes linguísticos, e assim eles permaneceram por muito tempo. A última vez que se ouve falar de Quiniquinal, ainda no início do século XX, é em 1910, quando uma grande aldeia que eles tinham em Miranda, hoje município sul-mato-grossense, foi saqueada e incendiada por fazendeiros. Depois disso, eles desaparecem quase que completamente. E eu mesmo, Giovanni, fui encontrá-los no final dos anos 90. Eu descrevo isso num dos meus livros, que se chama Quiniquinal, Arte, História, Memória e Resistência. Eu fui encontrá-los numa situação absolutamente sui generis para mim. Eu posso contar para vocês e vocês vão rir porque aconteceu. Eu estava trabalhando na Prefeitura Municipal de Porto Murtinho como assessor de educação escolar indígena e fui até a aldeia São João, a reserva indígena Caduel, achando que eu iria tratar com índios Caduel sobre educação escolar. Chego lá, isso foi em 1997. Eu chego lá e começo a conversar com eles como se eles fossem Caduel. Lógico, ignorância minha. Eles, muito incomodados, olha, o senhor não está falando com Caduel. Tá bom, então eu estou falando com quem? Olhei bem para eles e disse, vocês são Terena, porque eles se parecem fisicamente com os Terena. São primos linguísticos, né? E aí a minha, perdão, é minha mãe aqui. Então, vejam. E aí eu pergunto para eles, bom, vocês só um instante. Desculpem. Então, voltando, eu pergunto para eles, então, se eles são Terena. E eles dizem, não, a gente também não é Terena. Eu digo, minha gente, então eu não sei quem vocês são. Vocês não são Caduel, vocês moram aqui na reserva Caduel, vocês não são Terena, mas são parecidos com eles. E aí um deles tem a coragem, a ousadia, vou chamar assim, de dizer, nós somos Quiniquinal.
E qual é a reação aqui do pesquisador não indígena, recém-formado e bobão? Vou me chamar assim mesmo. Eu digo para aquelas 200 pessoas que estão à minha frente que não é possível que elas sejam quiniquinal, porque eu tinha lido no livro do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira que eles estariam extintos. Então não era possível que eles fossem quiniquinal. Com isso eu estou querendo dizer para vocês que nós precisamos rever os nossos conceitos e os nossos preconceitos. Quer dizer, a referência que eu tinha era a referência de um grande antropólogo, que foi o Roberto Cardoso de Oliveira, com quem eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade de dizer para ele, olha, você é conhecido hoje como o homem que matou os Quiniquinal. Porque foi isso que ele fez nas obras dele. Mas vejam, é uma estratégia de sobrevivência? Sim. Eu vejo nisso, nessa ocultação da identidade, uma agência muito forte? Sim. E hoje, eles protagonizam uma história eu vou chamar aqui, né, estou junto com os decoloniais, de reexistência, porque para mim vai além da resistência. Então, eles estão reexistindo em pleno século XXI, com toda certeza. Então, para nós pensarmos juntos, que nem sempre aquilo que a gente entende como protagonismo, ou mesmo como agência, no sentido do embate, do enfrentamento, do olha, eu estou aqui e eu vou lutar, nem sempre é isso o que a gente verifica. No caso dos Quiniquinal, que eu dei como exemplo aqui, pelo contrário, subsumir-se em meio aos terena, né, meio que desaparecer em meio aos seus parentes linguísticos, culturais, foi uma estratégia que deu certo, porque hoje eles são mais de 600 pessoas, eles não têm um território determinado pela FUNAI, pelo governo federal, etc. Eles estão lutando para isso, mas contam com uma rede hoje de colaboradores indígenas e não indígenas que lhes propicia justamente esse espaço de lutas e, como eu já disse, de reexistências, né? E aí eu quero aproveitar o final da minha fala, que já está chegando perto dos 30 minutos que me foram dados, para lembrar uma coisa importante para nós todos. Existem outras lógicas outras, como se diz no pensamento decolonial, presidindo essas pessoas. Quer dizer, elas não seguem as mesmas lógicas do colonizador. E aí eu me assusto quando eu vejo trabalhos atribuindo qualidades mesmo, e defeitos que sejam, mas qualidades a determinadas populações indígenas, como se elas respondessem ao colonizador com as mesmas armas. E aí, para mim, fica muito difícil acompanhar essas narrativas. Por quê? Porque, vejam, vou falar especificamente dos grupos Cadwell. Há ali uma cosmogonia, uma forma de explicação das suas origens, do porquê que eles são estratificados, porque eles estão divididos entre nobres, cativos e guerreiros, que é de tempos imemoriais, diz respeito à mitologia do grupo. Então, como é que eu vou ler a documentação sem me atentar para essa mitologia do grupo, né? Quando eu estou lendo Santos Labrador e ele conta para os seus superiores provinciais das dificuldades de se aldear os Guaicuru, ele está falando justamente disso, dessas incompreensões. Quer dizer, se eu não conheço a língua, se eu não conheço a mitologia do grupo, se eu não conheço aquilo que eu estou chamando de artefatos produzidos por esse grupo, artefatos que eu estou chamando de culturais, mas também linguísticos, como é que eu me aproximo desse grupo, seja no passado recente ou no passado mais remoto, e construo uma tese, uma dissertação, um capítulo de livro, um artigo científico? Isso demanda um esforço de nós, que não somos indígenas, mas que pesquisamos história indígena, um esforço muito grande.
E às vezes eu não vejo esse esforço sendo realizado justamente quando se utilizam conceitos ou termos ou noções tais como protagonismos, agências e outros de forma tão indiscriminada. Então, eu fico pensando hoje que nós temos assim uma missão, eu vou chamar assim, é um trocadilho, eu sei, mas uma missão muito grande de nos equiparmos da melhor maneira possível, inclusive compreendendo, eu sou formado em letras também, compreendermos esse português falado e escrito nos séculos 17, 18, 19, eu no caso do 16, e, sobretudo, tentarmos nos aproximar dessas populações não apenas pela memória dos que hoje aqui estão e que sobreviveram a uma série de ataques e de tentativas de extermínio. Nós precisamos, mais do que nunca, nos aliarmos de fato à antropologia e não tomarmos da antropologia apenas conceitos. Nós precisamos nos aproximar das etnografias feitas. Eu recentemente estive conversando com um aluno do Prof. História de Mato Grosso e ele me disse, eu vou pesquisar Tapirapé. E eu disse, puxa, que interessante. O que você conhece de Tapirapé? Eu convivo com eles desde muito tempo, eu frequento a aldeia, eu converso com os anciãos, eu gravo entrevistas. Puxa, que bacana. Mas você já teve contato, por exemplo, com um livro que eu considero incrível mesmo. Se chama Lágrimas de Boas-Vindas. É uma etnografia sobre os Tapirapé. Aí ele disse, nunca ouvi falar. E eu, puxa, então você precisa. Mas esses Tapirapé do Lágrimas de Boas-Vindas são de quando? Eu disse, não importa. Ali há um retrato desse povo em determinado momento histórico. E para você compreendê-los hoje, os que estão vivos hoje no século XXI, inclusive esses anciãos, você precisa olhar para esses antropólogos, esses viajantes, esses etnógrafos, e tentar enxergar quem foram essas pessoas, até para compreender quem elas são hoje. E, por último, e não menos importante, fica aqui mais uma provocação, né? Eu tenho acompanhado as carreiras, eu vou chamar assim, de determinados intelectuais indígenas, homens e mulheres, que eu respeito muito, e a pergunta que eu faço para mim mesmo e para nós todos é como lidar com a difícil arte de andar na corda bamba, sabendo que esses intelectuais, eles não representam um pensamento individual, mas também um pensamento coletivo. Afinal de contas, eles se apresentam como Munduruku, como Pareci, como, enfim, Guarani, Potiguara. Então, a pergunta que eu deixo aqui para finalizar é protagonismo de quem, no caso desses intelectuais de hoje? Eles representam um pensamento coletivo, eles expressam um pensamento individual calcado nesse coletivo, eles, enfim, que pensamento ameríndio é esse que eles nos trazem? Eu estou aqui pensando, por exemplo, em quem foi educado uma vida num seminário, numa missão jesuítica moderna, como o Tiariti, no Mato Grosso, e que agora se apresenta como alguém que tem um genuíno ou legítimo pensamento indígena. Eu não estou discutindo legitimidade e nem questões se é genuíno ou não é isso. Entendam bem. Como eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre protagonismos, eu também estou me perguntando que tipo de protagonismo é esse, em que um grupo é evocado como uma identidade daquela pessoa, mas o que aparece para as pessoas é o indivíduo, né? Então, é uma questão que tem provocado tensões aqui no meu pensamento.
Era isso, e eu estou completamente disponível e aberto para quaisquer questionamentos. Muito agradecido pela oportunidade. Pessoal, a gente faz a gente abre para os questionamentos após a fala do professor Edson, ok? Vamos lembrar que está aparecendo aí na parte de comentários a lista de presença, né, do nosso evento. Então, assine a lista, é um formulário bem breve, podem conferir aí. A partir dele, você faz a inscrição no evento. Se você não fez a inscrição em outras datas, não se preocupe que fazendo a de hoje você já recebe o certificado. Eu esqueci de apresentar a nossa colega aqui, Cauane, né? Ela faz parte do grupo do GT Os Índios na História. E me desculpem aí, tem muita gente que está aqui, com certeza, porque é convidado dela, tem os alunos dela aqui, os professores que já, né? Professores que já conhecem a Cauane. Estou observando aqui nos comentários. Fala alguma coisa, Cauane? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar nesse momento, nesse espaço aqui, né, junto com o professor Edson, junto com o professor Giovanni, fazendo a mediação junto com o Kleber. Então, é de uma gratidão enorme desse aprendizado nessa manhã calorosa, em um sábado, né? Aqui em Alagoas está fazendo sol, né? Eu não sei se em São Paulo ou se em Pernambuco está fazendo sol, mas aqui em Alagoas está fazendo um sol, então de muita gratidão a gente estar aqui nesse momento, né? Se reinventando e se reconstruindo, né? Essa palavra de reconstrução e de resistência que eu aprendi hoje com o professor Giovanni é muito importante para esse momento. Então, só gratidão para que esse momento possa estar acontecendo da melhor maneira possível. É isso. Bom, acho que tem muita gente hoje aqui da história da vida de Cauane, né? Antigos professores, alunos dela, né? Antigos professores como o professor Edson, né? Que está na história da nossa colega aí. Então, vou abrir agora aqui. O professor Edson vai falar, vai tratar do... Puxa, eu perdi aqui, viu? Bom, memórias, protagonismos e história. Os povos indígenas no semiárido nordestino. Professor Edson, a fala está com o senhor. Então, bom dia. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, cumprimentar o colega Giovanni, cumprimentar a Cauane. Eu prefiro chamar de Thaisa, para ser diferente da maioria das pessoas, ela sabe disso. Cumprimentar o Kleber e dizer da alegria de poder estar aqui, contribuindo nesse momento. Queria também dizer às pessoas que estão aqui escrevendo aí no chat ao lado que eu consigo vê-las, mas não consigo responder, né? Eu quero agradecer a todos e a todas que estão aí estou vendo aqui Beta Chucuru, tem presença indígena nos assistindo também nesse momento. E tem muitos colegas, o professor Adelso, a professora Edivânia. A gente sempre corre o risco de esquecer nomes, né? Mas tem muita gente boa aqui nos assistindo, o Yuri, a Deise, eu já falei o Adelso, e também indígenas. Eu quero a todos e a todas agradecer pela também audiência, né? A gente está virando celebridades, e vamos começar a cobrar $1 por cada pessoa, né? Dólar não, que está em desuso, melhor euro, que aí a gente reverte esse dinheiro para as crianças, para os historiadores indígenas pobrezinhos da pandemia. O Giovanni animou-se ali.
Dá para comprar muitos chocolates, né? Eu estou em Arco Verde, esse ano eu estou liberado para estudos. Eu estou em Arco Verde, no interior de Pernambuco, a 300 quilômetros do Recife, e aqui está frio. Amanheceu frio nos últimos tempos. Nós estamos no semiárido, né, a cerca de 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. É uma região montanhosa, região de serra, e esse é um período correspondente ao inverno aqui nessa região. Então, nos últimos tempos, está melhorando um pouco, mas nos últimos meses, 2, 3 meses, tem feito muito frio, por incrível que pareça, até 16 graus pela manhã, e eu desconfio que nas madrugadas esfria bastante. Então, hoje, Penha estava colocando roupa na máquina de lavar e disse: o sol não veio, ficou lá na praia. Então, a gente sempre tem muitas roupas para lavar, e sábado é o dia de arrumar a casa, fazer as coisas, mas hoje o sol não ajuda. Enchemos a máquina de lavar de roupa e a situação está muito difícil, né? Agradeço a Edvânia, grande é a Edvânia, que ela é bem alta, eu sou baixinho, ela colocou aqui, grande professor Edson, né? Mas, sem mais delongas, vamos ao que pensamos em tratar hoje aqui. A minha discussão se pauta naquilo que eu venho discutindo, pesquisando nos últimos tempos, que é compreender as relações dos povos indígenas no semiárido pernambucano, especificamente o povo que eu acompanho há algum tempo, que é o Xucuru do Urubá, que moram na região do semiárido, num brejo. Eu vou discutir essa categoria, brejo de altitude, em Pesqueira. Pesqueira é uma cidade que fica após Caruaru, a cerca de 220 quilômetros do Recife. E eu pensei em ampliar essa discussão, de pensar os indígenas nessa região, numa perspectiva de pensar também os índios na história, na relação da chamada história ambiental, ampliar isso para a gente pensar o Nordeste. E também pensar os protagonismos dos indígenas em processos históricos, nesses espaços, e as relações com esses espaços específicos. Eu pediria, então, para Kleber ou Cauane, por favor, projetar os slides. Eu queria dizer que eu sou analfabete, assumido e reconhecido, sem maiores problemas, e não vejo a hora de me aposentar para criar galinha e plantar coentro e abandonar tudo isso, porque eu acho uma sacanagem a gente, além de ter o conhecimento específico, dominar tecnologias. Não tivemos formação para isso. E cada dia eu arrumo uma plataforma disso, a plataforma daquilo. E agora, com as aulas terremotas, nós somos obrigados a dominar essas coisas todas, né? E a Microsoft ganhando bilhões vendendo essas coisas para as universidades. Então, isso é muito ruim, né? Por outro lado, a gente sabe que a maioria das pessoas que se dedicam a isso, geralmente não tem tempo ou não quer estudar conteúdos específicos. Tem um dilema muito grande. Então, a minha ideia hoje foi discutir memórias, protagonismos e história, os povos indígenas do semiárido nordestino. Cauane, é você que está projetando? Por favor, o próximo. Então, eu queria iniciar, primeiro, discutindo alguns conceitos, né? As relações entre memória e história. Eu acho que é importante, porque o nosso público também tem muitos estudantes da licenciatura, sempre pensar, quando a gente fala memórias, o que são memórias. Então, sempre ter presente que memórias não são história. Isso porque, no senso comum, outro dia eu li um professor de química, dizendo que depois de 50 anos todo mundo é historiador. Não, de forma alguma. As memórias são conjuntos de relatos, sejam orais ou escritos, e isso é muito importante lembrar e dizer, porque muita gente faz lista de vereadores, lista de prefeitos, datas, acontecimentos, e pensa que isso é história. Não. A história precisa da memória, mas a história é a reflexão sobre essas memórias, é a escrita sobre essas memórias. E a história é o trato dessas informações das memórias, seja escritas, seja orais. Então, muitas vezes, você tem listas de prefeitos, listas de vereadores de determinado lugar, escrita por uma pessoa cheia de boas intenções, que se diz o historiador local, como, na verdade, são um conjunto de informações que passa a ser história na medida em que a gente começa a questionar essas listas. Por que esse nome, não aquele? Por que nomes repetidos? Quem são as pessoas? Então, as memórias, elas passam a ser história quando elas são discutidas, problematizadas pelo pesquisador. O pesquisador
vai tentar extrair ou interpretar essas memórias, as tramas humanas que estão por trás delas, as relações de poder. Então, as memórias só são história quando elas são criticadas, problematizadas. E, para pensar essa relação memória-história, eu trago aí dois teóricos, né? O primeiro, Maurício Rovax, que foi executado no campo nazista, no campo de concentração nazista, e ele escreveu um livro chamado A Memória Coletiva, onde, basicamente, eu não vou discorrer aqui o conteúdo do livro, ele diz que toda memória individual também é coletiva. Quer dizer, o indivíduo, ele, ao relatar a sua história, a sua trajetória, ele também está relatando a história do grupo, porque as pessoas estão convivendo, vivendo em comunidade. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente sempre ter, lembrar. A memória é coletiva, toda memória individual é memória coletiva, né? Isso a gente vai ter que retomar mais adiante na nossa discussão. E uma outra ideia também de uma autora brasileira chamada Verena Alberti, uma carioca, com formação na Alemanha, que ela nos diz o seguinte, a partir desse livro Vi Contar, que a memória, ela é aquilo que foi vivido, concebido e expressado, né? Aquilo que foi vivido, que foi pensado, que foi dito. Então, ela diz que a memória é resultado de experiências. Então, as memórias são relato das experiências. E cabe ao pesquisador, à pesquisadora, problematizar, discutir essas experiências, esses relatos do vivido, do expressado e do concebido. Obviamente que entre viver, pensar sobre, dizer, há filtros, há questões que precisam ser problematizadas. Mas o que eu quero trazer para a gente é isso, pensar a memória individual como memória coletiva, memória de grupos, e pensar que essa memória é esse conjunto de experiências, de relatos sobre as experiências. A gente poderia trazer ainda um outro teórico, que eu não coloquei, o Michel Polack, que ele diz que existe uma memória herdada, a memória de vida de grupos que vai herdando para outros grupos, gerações que vão socializando essas experiências, né? Isso é uma outra questão que a gente tem presente nessas reflexões. Por favor, Cauane, o próximo. Então, dito isso, e aí podemos entrar até em divergência com o professor Giovanni, mas a minha compreensão de protagonismos é essas agências, essas ações políticas organizadas dos indígenas na história. Então, eu trago essa foto aí para a gente perceber esse momento desse protagonismo indígena. Os índios lá no Congresso Nacional, durante o acampamento Terra Livre, em 2019, que mostra esse protagonismo político, essas ações políticas dos indígenas organizadas, reivindicando, afirmando os direitos. Por favor, o próximo. E aí também a gente entender, ainda que seja pertinente o questionamento do professor Giovanni, que esses protagonistas também passam por ações individuais que muitas vezes está relacionado ou não com o coletivo. Mas eu queria lembrar, um momento recente na história do Brasil, 3 pessoas que tiveram protagonismos individuais, mas que têm um significado e um alcance político muito grande. Primeiro, a Sônia Guajajara foi candidata a vice-presidente da República nas últimas eleições. E, lamentavelmente, isso foi pouco discutido ou pouco explorado. E aí a gente pode até também levantar outra questão. O partido, de uma certa forma, escondeu a candidata. Como era um partido de esquerda, marxista, o PSOL, eu penso que poderia ter explorado melhor. Pela primeira vez, a gente tem uma mulher indígena vice-candidata a presidente do país. Isso é fantástico, o protagonismo indígena nesse momento político. Nessas mesmas eleições, nós tivemos também, pela primeira vez, a eleição de uma deputada federal, a Joênia Wapichana, que hoje está no Congresso, muitos anos depois do Juruna. Talvez a geração que tem aqui não tenha conhecimento. Juruna foi o primeiro deputado federal eleito pelo PDT, e depois de muitos anos, a Joênia Wapichana, os Wapichanas são de Roraima, é eleita deputada federal. E, por fim, ainda, lembrar a Shirley Pancará, e para nós isso é muito importante, nós do Nordeste, porque ela é uma pancará, os pancará são da Serra do Arapuá, em floresta, semiárido de Pernambuco, interior de Pernambuco. Ela migra para São Paulo com muitos indígenas, com muitos nordestinos, ela se cria lá e ela
faz parte de um grupo que chama Juntas, que é uma nova configuração sociopolítica, e ela é eleita vereadora de São Paulo. E Juntas é um grupo onde candidatos coletivos são eleitos, oficialmente isso não existe do ponto de vista legal, mas é um grupo que elege, um toma posse, mas é um grupo que faz parte desse coletivo, por isso se chama Juntas. Então, a Shirley Pancará, como indígena migrante nordestina, hoje é vereadora de São Paulo. Isso é muito importante para a gente perceber a dimensão desses protagonismos indígenas, tanto a Sônia Guajajara, uma indígena candidata a vice-presidente da República, a Joana Wapichana, eleita deputada federal, e a Shirley Pancará, eleita vereadora pela cidade de São Paulo. Então, a gente percebe esses protagonismos indígenas que estão acontecendo ao longo da história e no momento presente. Por favor, o próximo. Corrigindo, a Shirley Pancará é deputada estadual, não é vereadora, desculpe, deputada estadual por São Paulo. Esses protagonismos também recentes, nós observamos nas mobilizações indígenas, por exemplo, para barrar o marco temporal. O marco temporal é aquela ideia que foi, de uma certa forma, colocada em discussão pelo agro-hidronegócio, e isso surge exatamente lá na região do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, em dizer que os indígenas que não estavam no território até 1988 não tinham direito à demarcação de suas terras. Ou seja, deveria ser considerado, para efeito de demarcação, apenas as populações que ocupavam territórios até a Constituição de 1988. Ora, isso é muito perigoso, na medida em que essas populações foram perseguidas, escorraçadas de seus territórios, muitos territórios ainda não eram reconhecidos, não são reconhecidos. Então, estabelecer um marco temporal é um golpe contra os povos indígenas, é desprezar a história e esses processos violentos de perseguições, de esbulho de terra, de perseguições. E isso também expressa esse protagonismo na grande mobilização pela demarcação, né? A demarcação já, que é uma reivindicação permanente dos povos indígenas, e nós percebemos que isso é muito importante na medida em que o sistema capitalista, o agronegócio, não deseja, e o atual presidente em exercício disse isso, demarcar as terras indígenas. Essa mobilização, esse protagonismo constante desses indígenas no tempo presente. Por favor. Bom, um outro aspecto da nossa fala é compreender o que seria o semiárido brasileiro. Ora, essa definição é a definição dos anos 80. O semiárido, e a gente vai ver mais adiante, é essa região aí no mapa, em amarelo, e corresponde boa parte do Nordeste. O semiárido brasileiro é essa parte nordestina. Então, para a gente compreender, estamos aqui, à exceção da parte do Maranhão, mas uma parte do Piauí, e essa região, ela extrapola a divisão geoadministrativa política do Nordeste, essa ideia de semiárido, e avança até o norte de Minas Gerais. Por exemplo, o povo indígena Xacriabá, que está no norte de Minas Gerais, também está nessa área da abrangência do semiárido. Por favor, o próximo. A gente vai entender melhor o que define o semiárido. Então, o semiárido nordestino, ele é pensado enquanto uma região de clima seco e quente, onde tem a vegetação predominante do bioma Caatinga, mas também parte do Cerrado. Inclusive, hoje é um movimento que está falando em Serra Caatinga, né? É uma junção de Cerrado e Caatinga, essa fronteira. É uma região de poucas chuvas, longas estiagens e secas prolongadas. Historicamente, há vários registros sobre isso. E em 2017, a Sudene, então, vai definir o que seria a região do semiárido. Então, seriam regiões onde chove, em média, de 80 a 250 milímetros por ano, e, apesar disso, também pode chover de 200 a 800 milímetros, é considerado, temos semiárido em toda a Terra, em todos os continentes, mas o semiárido brasileiro, o Nordeste, é considerado o semiárido mais chuvoso do planeta e também um dos mais densamente povoados. E é nesse ambiente, com essas características físico-clínicas, físico-climáticas, e de questões da ausência de chuvas, secas prolongadas, estiagem, que se coloca os povos indígenas que a gente quer discutir.
Não que não existam povos indígenas no litoral, não é esse o caso. Mas a maioria dos povos indígenas do Nordeste se concentram, habitam o semiárido. Isso é que é objeto da nossa discussão, da nossa conversa hoje aqui. Por favor, o próximo. Então, quando a gente observa os mapas recentes, e aí é importante também frisar que, ao pensar essa relação dos povos indígenas com o ambiente, com o semiárido, nós precisamos recorrer a várias abordagens, uma abordagem interdisciplinar, da geografia, da hidrologia, da sociologia, da antropologia, da história, que nos ajude a compreender esse espaço, ou esses espaços e os povos indígenas. Então, ao perceber mapas recentes, nós observamos uma grande concentração de indígenas do Nordeste, exatamente, seja nos municípios, que é o mapa à direita, seja maiores grupos, que é o mapa à esquerda, onde estão as bolinhas vermelhas, essa grande concentração estão exatamente no semiárido nordestino, naquela região anteriormente apresentada. Nós temos aqui na altura de Alagoas, Pernambuco, uma grande concentração de indígenas, e isso, se a gente vai vendo adiante, quando redimensionar o mapa, essa concentração corresponde exatamente à região do semiárido. Por favor, o próximo. Então, estudos anteriores enfatizam apenas o semiárido na Paraíba e em Pernambuco, os estudos clássicos, né? Mas se pensarmos a categoria semiárido, incluindo todos os povos indígenas do Nordeste, essa população chega a mais de 300 mil índios e mais de 60 povos indígenas. Então, a gente compreender essa espacialidade dessa presença indígena. O próximo. Então, como eu falava, a maioria dos estudos concentram-se apenas em citar as regiões do semiárido, e nessa região do semiárido, uma outra novidade que é chamada dos brejos, e é importante a gente pensar a categoria brejos. A categoria brejos, elas remete à ideia de alagada, à ideia de charco. E eles são pensados como brejo de altitudes, que são brejo de topo de serra, e brejo de pé de serra. São regiões úmidas, a gente vai categorizar melhor, mas em sua maioria são estudados em Pernambuco e na Paraíba, são essas regiões que vocês veem no mapa, em tom verde. São regiões onde a concentração maior de umidade e de mata, inclusive serrana. A gente vai ver isso mais adiante. Por favor, o próximo. Mas discussões recentes vão ampliar essa compreensão do semiárido. Então, percebam que, diferente daquele mapa anterior que enfatizava apenas Pernambuco e Paraíba e um pedaço de Alagoas, essa compreensão, esse mapa aí, ele é um mapa a partir da altitude. Então, as áreas em verde são as terras mais baixas, as áreas amarelas são as partes medianas e as vermelhas são as serras. Então, os brejos se concentram exatamente desde o Ceará, o Piauí, e adentra nessa ponta do lado esquerdo um pedaço da Bahia, passando aqui no final do mapa, nessa região aqui, pela região do São Francisco, né? Então, aqui já adentrando a Bahia, aqui uma parte do Ceará, aqui uma parte, boa parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e a gente vê essas bolinhas azuis, que são os chamados brejos de altitude, que eu vou discorrer melhor do que se trata. Então, esses brejos estão presentes ao longo dessa região caracterizada como semiárido nordestino, que faz fronteira com a região litorânea, que é a região mais irrigada, a região mais úmida, e a partir de determinado momento do litoral em direção ao interior, se caracteriza como regiões de semiárido, porque chove, a quantidade de chuva ela é bem menor e ocorre secas prolongadas, estiagens ou secas prolongadas. Por favor, o próximo. Então, retomando aqueles mapas anteriores, para a gente pensar um pouco, aqui está o mapa, não sei se dá para visualizar bem, da presença indígena em alguns estados. Lá está o nosso mapa dos brejos de altitude no semiárido. Então, se a gente olhar o Ceará, por exemplo, boa parte da concentração dos povos indígenas se situa exatamente aqui.
Se nós olharmos Pernambuco, a concentração dos indígenas semiáridos está nessa região. Se nós olharmos a Bahia, um pouco essa ponta aqui, porque essa boa parte dessa concentração indígena está no litoral, que é mais úmido, mas também temos uma concentração de indígena aqui e aqui. Então, um pouco nessa região aqui. Então, esses mapas correspondem exatamente a essa região do semiárido. Retomando aquela ideia do mapa anterior da presença indígena, se nós observarmos com maior detalhe, essa região aqui corresponde exatamente a essa região aqui. Então, esse recorte aqui corresponde a essa região aqui, dessa presença dos brejos de altitude no semiárido. Por favor, o próximo. Então, o que definiria o que seria o brejo no Nordeste? São regiões onde tem água. Então, eu estou pensando aqui, regiões como a Serra Negra, em Floresta, Pernambuco, onde é um local de habitação mítica e física e simbólica de vários povos indígenas, que se remete ao, por exemplo, os Aticum. Tudo bem, Penha está me informando que a gente não... citar as cores, porque vocês não estão vendo o mouse. Desculpe. Então, a Serra Negra, percebam que é uma região elevada, em Floresta de Pernambuco, e ela é uma concentração e é um lugar mítico para vários povos, como os Pancararu, como os Aticum, que o professor Giovanni citou, porque tem um grupo que está lá no Mato Grosso do Sul, como os Pipipã, como os Trucá. Temos aqui também ao lado o território Chucuru-Cariri. Observe que é uma área também, Palmeira dos Índios, Alagoas, é uma área de serra. Do lado direito, eu coloquei uma foto da aldeia Chocó. Lembrando também que no semiárido, por que a aldeia Chocó? Porque ela está numa ilha, no meio do São Francisco. Lembrando também que no semiárido tem esse grande curso de água chamado o São Francisco, que é um rio perene, né? Diferente de outros rios que vão ser intermitentes, que nascem no semiárido. Eu vou retomar isso mais adiante. Nesse território, nesse ambiente do semiárido também, nós encontramos, por exemplo, o território Quiriri, essa foto da esquerda, abaixo da Serra Negra, que é uma região também de montanha serrana, em Euclides da Cunha, na Bahia, assim como também os Tumbalalá, que fica mais do São Francisco, na Bahia, e a aldeia, veja o nome, Brejo Bem-Querer do Brejo, do território Pancararu, em Jatobá. Observe do lado direito, abaixo da aldeia Chocó, que é também uma região de serra e aparece muito verde. E, por fim, aqui a aldeia Fidelis Tabajara, em Tauá, no Ceará, que também faz parte do semiárido. Observe que tem um pessoal numa clareira, mas lá no fundo também tem uma serra verde. Então, mostrar essas especificidades, o que caracteriza esses brejos? Essas regiões montanhosas e região que tem verde, lembrando que esse verde é em determinadas épocas do ano, porque são regiões que também enfrentam secas e longas estiagens. Mas lembrando que são espaços úmidos que nós vamos categorizar melhor adiante. Por favor, próximo. Então, o que seriam esses brejos no semiárido? Lembrando que o semiárido é essa região seca. Os brejos são espaços habitados há milênios e várias pesquisas arqueológicas, sítios, pintura rupestre, comprovam, evidenciam essa presença humana. Observe que eu não estou chamando dos índios, mas essa presença humana há milênios nesse espaço. Então, são espaços que são habitados há milênios. A gente vai entender por quê. São nesses espaços que são construídas relações socioambientais. E a gente pode chamar esses espaços, em meio ao semiárido, uma região que chove pouco, que tem longas estiagens, que tem seca, como um sertão verde. Por quê? Esses espaços foram chamados ilhas de umidade, áreas de exceção e etc. Tem várias nomeações para tentar categorizá-la em meio à Caatinga. Em meio à Caatinga, há regiões úmidas. Essas regiões são caracterizadas também por regiões que têm matas serranas, inclusive com espécies da Mata Atlântica, que está muito distante. Então, outra característica. Por ser um lugar que é alto, que tem incidência de chuva maior do que
a região no entorno, também é lugar de fontes de água, né? É nesses brejos que nascem riachos, que correm para o pé das serras, onde estão os brejos de pé de serra. Nasce riacho, nascem inclusive os rios que correm em direção ao São Francisco ou correm em direção ao litoral. Por exemplo, o povo de Alagoas sabe que o estado é atravessado pelo rio Ipanema. O rio Ipanema nasce no brejo da Serra do Ororobá, na terra do Chucuru do Ororobá e Pesqueira. Para Recife, em Pernambuco, vários rios que vão em direção à capital, como o Capibaribe, o Bibiribe, o Una, o Ipujuca, que deságua no Porto de Suape, todos eles nascem nesses brejos de altitude. Dessas áreas, possibilita o plantio para o consumo, a roça, né, onde moram esses indígenas, e também lembrando que o brejo é importante para abastecimento das cidades. Por quê? Nós estamos no bioma Caatinga, logo precisamos plantar comida. Então, além da roça para o consumo, esses brejos de altitude, nessas regiões de meio a Caatinga, fornecem frutas, verduras, para abastecer não só as cidades vizinhas, como às vezes também a Ceasa em Recife. Então, essa produção de alimento é significativa nesses brejos. Consequentemente, são espaços de reprodução sociocultural. Então, espaços indígenas de disputa territoriais histórica. Por quê? Porque, lembrando que, em meio a Caatinga, se existem esses brejos que têm água, obviamente é a disputa pela água, disputa para um lugar que você tem água para pessoas, para animais, para plantar. Então, esse espaço é disputado historicamente pelas populações que estavam lá e pelos que estão chegando, os colonizadores, os invasores, os pecuaristas, os criadores de gado, que precisam de água para seu gado. Então, vai ser um espaço intensamente disputado, com vários processos históricos envolvendo as populações que aí se encontram desde o passado e no presente. Por favor, próximo. Então, qual a relação desses povos indígenas semiáridos? Então, retomando aquela ideia de pensar esses espaços como espaços de reprodução cultural. E aí eu retomo uma ideia do professor João Pacheco de Oliveira, quando ele vai discutir como ocorre a territorialização dos povos indígenas nessa região do semiárido no Nordeste. Ele diz que essa territorialização ocorre, um dos aspectos dessa redefinição do controle social sobre recursos ambientais e a reelaboração da cultura e das relações com o passado. Então, a partir dessa presença nesse espaço, você precisa, ao afirmar a identidade e ao mobilizar-se pela reivindicação desse espaço, você precisa também ter um controle sobre esses recursos naturais, desses recursos ambientais disponíveis, disputados. Como também você vai reelaborar a cultura em relações com esse passado, com essas memórias, dessa presença nesse ambiente. Então, para pensar os povos indígenas semiáridos, é importante refletir, primeiro, sobre os processos históricos vivenciados pelos indígenas, e aí a importância das memórias, dessa socialização, pensar as relações de poder dos indígenas e invasores dessas regiões, onde tem água, pensar as formas de acesso, as dimensões simbólicas, a utilização dos recursos naturais nesse ambiente tão disputado, né? E pensar os protagonismos dos indígenas para a afirmação identitária nesse espaço e a partir desse espaço. Eles são povos indígenas que habitam o semiárido, e é a partir dessa relação com esse espaço que eles afirmam sua identidade e seus direitos e realizam ações políticas para a reivindicação de seus direitos. Próximo, por favor. Então, o que é que a gente pode pensar nessas relações históricas e socioambientais dos povos indígenas com esses espaços do semiárido, com os brejos, sejam de altitudes ou brejos de pé de serra? Primeiro, pensar a ideia de uma memória biocultural. O que seria isso? É como os indígenas, eles socializam através das gerações aprendizados vindos dos antepassados, ancestrais, no lidar com o ambiente. Esse lidar com o ambiente significa dizer a forma de plantar, observar os períodos de chuvas ou de seca, os tipos de plantação, de lavoura que vai ser plantado, a forma de armazenar água, que tipo de cultivo,
Quer dizer, há toda uma memória biocultural, quer dizer, que isso é repassada, socializada e ancestralmente, para viver nesse ambiente. Então, isso é que é importante a gente perceber. Nesse ambiente dos brejos, também existem as matas, e as matas têm um significado simbólico muito grande, né? Ela é a morada dos encantados, é o lugar dos cultos. Nós sabemos que é exatamente em meio à clareira desses brejos de altitude que estão os terreiros de Toré, né? É nesse ambiente também, do ponto de vista simbólico, que tem, por exemplo, plantas que são utilizadas nesses rituais, que são importantes. O caroá, para fazer o saiote, para dançar o toré. E também a jurema, que é uma... Aí temos a foto do lado esquerdo do caroá e do lado direito da jurema, que é uma planta sagrada onde se faz o vinho inebriante da jurema, que é o acesso aos encantados. Então, veja a importância desse ambiente nas relações socioambientais e identitárias dessas populações. Então, esses espaços do semiárido, esses espaços dos brejos de altitudes, eles são espaços de relações socioambientais enquanto um território físico e simbólico. É o lugar de habitação e também o lugar de morada dos encantados, nessa dimensão simbólica das expressões socioculturais desses indígenas. Então, esse é um espaço de afirmação identitária, onde ocorrem os protagonismos sociopolíticos dos povos indígenas. Esse espaço é importantíssimo para a afirmação identitária e para esses protagonismos, nesses processos históricos que são vivenciados ao longo da história do Brasil, ao longo da história regional, nas disputas, no passado com a colonização portuguesa, na atualidade com os invasores latifundiários. Porque, como nós sabemos que não há água, não há formas de vida longe dessas regiões, essas regiões vão ser disputadas. Aliás, nós sabemos muito bem que o grande problema das nossas cidades no semiárido é que elas foram construídas no meio do nada. E elas precisam de água. E onde é que tem água? A água está nos brejos, lá de altitude, onde moram as populações indígenas. É lá que é possível também você plantar, criar gado. Então, as disputas vão ser intensas para completar esses recursos naturais que, de certa forma, é de direito de pertencer a essas populações que habitam essas regiões. Por favor, próximo. As populações indígenas. Acabou? Acabou, nem eu percebi. Então, gente, era essa ideia da gente conversar aqui. De uma certa forma, é pensar o semiárido como um espaço que tem longas estiagens, um espaço com secas prolongadas, mas um espaço também onde tem enclaves úmidos e semiúmidos, que são disputados historicamente por essas populações indígenas com os invasores, e que são espaços que também possibilitam uma afirmação identitária e os protagonismos sociopolíticos para continuarem nesses ambientes. Muito obrigado. Ô, professor, nós aqui agradecemos, né, a participação de vocês dois aqui. Muito boa a palestra, muito boa a discussão que vocês ofereceram aqui para a gente hoje. Bom, então a gente vai pegar um pouco aqui da discussão, né, do pessoal, os comentários feitos, né? Bom, primeiro, eu tô procurando aqui alguma pergunta, mas assim, antes de A gente ir para a pergunta, né, ninguém quer perguntar. lembrar aqui da participação do professor José Adelson, a professora Maria da Penha, Yuri Rodrigues, como foi dito aqui, Edivânia Granja da Silva, Deise Bezerra, Tainá Maria, Diego Góes, Alice Alves, Vanessa Santos, Jácio Carcará, Ariana Beatriz, Ulisses dos Santos, Vanúzia Moura, Cristiano Trucar, Sofia Maria, Angelita, que é do nosso GT,
Alice Alves, Emanuela Cristine, Flávia Santos, Joelma Dias, professora Joelma, e tantos outros, Kleber, né? Eu queria uma perguntinha, viu? Eu acho que eu vou perguntar um ou outro. Acho que seria bom, não é isso, Giovanni? Pelo menos animava. Eu vi aqui 2 comentários que eu achei bem pertinentes, né? Eu acho que foi em relação à fala do professor Giovanni, que o professor Gilberto coloca assim: a existência me parece ser diante de uma história de violência e conflitos de um protagonismo. E aí, na sequência, a Alessandra coloca, né, que foi uma excelente reflexão, pois se torna invisível o protagonismo do indígena homem, muito mais das mulheres indígenas, que foi aquilo que o professor Edson acabou de apresentar. Cauane, eu vou fazer um comentário e uma pergunta, né? Sobre esse primeiro comentário que eu vi aqui, depois perdi. De foi quem do professor Gilberto. Não. Do professor Gilberto, sim. Eu peguei aqui a fala do professor Edson e do professor Giovanni. Eu acho que eles já querem comentar alguma coisa sobre isso. Mas agora eu fiquei com dúvida. Eu estou querendo escrever sobre protagonismo. E aí, para onde é que eu vou, né? Onde é que eu vou pegar referência sobre esse protagonismo? O protagonismo seria nessa questão política de reivindicação, ou como o professor Gilberto afirmou, né? A própria existência dentro desse contexto, desse universo que a gente vive, também é protagonismo. Deixa eu ajudar também um pouco a pergunta, porque quando a gente está apresentando, a gente apresenta muito rápido por causa da questão do tempo, não é isso, Giovanni? E muitas vezes a gente não consegue. Isso é um crime que faz conosco. Quando a gente vai apresentar trabalhos em lugar, a gente tem X horas. Imagina que a gente vai apresentar o primeiro trabalho depois da tese. A gente passa 4 anos escrevendo a tese, você tem 15 minutos para apresentar. Mas só para ajudar, eu acho que talvez o professor Giovanni pudesse nos ajudar nessa pergunta, deixar mais explícito qual o limite, qual a definição de protagonismo e de agência. Onde é que é possível definir melhor? Eu acho que isso talvez ajude, Kleber. O que você acha, professor Giovanni? Assim, de acordo. Na verdade, quando me foi feito o convite para estar com vocês, eu fiquei pensando no que é que eu poderia colaborar para os nossos debates. Porque, vejam, nós, da história, acabamos trazendo conceitos, noções, ideias da sociologia, da antropologia, e muitas vezes nós não refinamos esses conceitos, essas ideias, à luz da historiografia. Quer dizer, vou citar apenas um exemplo de algo absurdo. Eu ainda hoje me deparo com trabalhos que tratam de aculturação. Ora, a aculturação, ela é um conceito, é uma noção elaborada pela antropologia, mas que na antropologia está em desuso pelo menos desde os anos 70 do século XX, ou seja, pelo menos 50 anos. E, no entanto, nós temos uma invasão, eu diria, do senso comum, né, em alguns dos nossos trabalhos, quando se referem a populações indígenas aculturadas. Ou seja, o que eu trago aqui hoje é essa preocupação. Então, o que eu estou entendendo por protagonismo? Vejam, eu entendo que aí há 2 formas de se compreender. Então, se eu vou no texto da Maria Regina Celestino de Almeida, eu estou entendendo que ela tinha e tem uma preocupação de mostrar que os indígenas fizeram e fazem parte da história, e que o papel que foi relegado a eles, sobretudo pelo IHGB, na criação do próprio Instituto, no século XIX, com Van Hagen dizendo que os índios não tinham história, somente etnografia. Então, a gente está falando de um tipo de protagonismo, que é retirar esses indígenas dos bastidores da história, digamos assim, né, seguindo a linha dela, e trazendo-os para o palco. Isso é uma coisa.
E aí a gente verifica um protagonismo que não é exercido pelas populações indígenas, mas sim os historiadores trazendo essas populações para o palco da história. E aí eu entendo uma forma de protagonismo. Agora, quando a gente fala dessas lutas, como você apresentou muito bem aqui, Edson, dessas populações, desses grupos, hoje e no passado, ativamente, né, se colocando, se mostrando, se posicionando e enfrentando, aí a gente pode falar de um protagonismo indígena. O que eu acho que está no limite é da gente não pensar somente em protagonismos, mas também pensar nas agências, ou seja, nas ações deliberadas. E também lembrar que muitas vezes essas ações, elas não foram assim tão deliberadas, porque elas não partiram do desejo, da vontade daqueles grupos. Eu estou aqui pensando, por exemplo, nos inúmeros grupos aldeados pelos jesuítas, dentre eles os Guarani. Quer dizer, quando a gente tem uma língua como a língua Guarani, que se torna a língua franca dentro das missões, estou pegando como exemplo as missões da província do Paraguai, né, do antigo Paraguai, que pertencia à coroa espanhola. Então nós temos que pensar que tipo de agências foram possíveis, ou seja, que tipo de ações deliberadas foram possíveis por esses grupos que estavam sob intensa violência colonial. Então, quando eu coloco aqui, quando eu trago aqui, é para nós pensarmos e tomarmos o cuidado de não importarmos esses conceitos, essas ideias, essas noções, de forma a tentarmos traduzir mundos que não são traduzíveis, eu vou colocar assim, dessa forma como nós queremos. É claro que eu quero enxergar um protagonismo guaicuru, cajuel, em todas as ações que estão lá descritas nos documentos, na documentação. Mas eu nem sempre consigo enxergar isso. O que eu enxergo muitas vezes são agências, são ações deliberadas dos guaicuru, ou como no caso que eu citei dos Quiniquinal, eles decidiram, e aí sim foram protagonistas de sua própria história, eles decidiram sumir em meio a um grupo majoritário terena. Quer dizer, eles decidiram, foi uma ação deliberada, foi uma agência também deles, de uma decisão de dizer, olha, nós não queremos que ninguém saiba que nós existimos, porque se os fazendeiros que nos mataram, que tentaram nos exterminar, souberem que nós ainda estamos vivos, aí é que nós vamos acabar mesmo, de uma vez. Então, vejam, para nós não traduzirmos protagonismo somente como luta, como enfrentamento. O protagonismo também, e as agências podem ser exercidas em estratégias, em táticas. Aqui eu estou com o jesuíta Michel de Certeau, né? Com estratégias, com táticas de sobrevivência. Como fizeram, e aí eu vou dialogar com o Edson, como fizeram, por exemplo, os indígenas que hoje estão no Nordeste brasileiro. Se eu pensar, por exemplo, nos Aticum, que já foram descritos na documentação como humãs, como humaês, enfim, com outros nomes, esses indígenas, eles estabeleceram uma série de estratégias, inclusive de casamentos interétnicos, com escravizados que fugiam das fazendas, dos engenhos, né, e que formavam quilombos junto às aldeias dos humãs, por exemplo. Então, esses casamentos também foram agências desses indígenas, pensando na sua sobrevivência. E por isso, hoje, nós encontramos, eu lancei o ano passado, o Aticum, os índios negros de Mato Grosso do Sul, pensando justamente nisso, de mostrar para as pessoas de hoje que a ideia de um indígena com um fenótipo, com um estereótipo, né, olhinhos amendoados, pele acobreada, bronzeada, cabelos lisos, isso tudo também faz parte de uma construção colonial. Então, quando eu trago aqui, vamos pensar nisso. Os protagonismos, eles são dos indígenas, claro, mas também são daqueles historiadores que trazem, que retiram dos bastidores da história, né? Eu moro no Amapá, gente. Eu tenho livros e livros sobre a história do Amapá que não trazem nenhuma referência aos indígenas que vivem e que viveram no que hoje é o estado do Amapá.
E eu tenho colegas do meu departamento de história dizendo que a história do Amapá só começa em 1943, com a criação do território federal. Quer dizer, isso é muito complicado, porque há aí uma obliteração, um esquecimento de propósito dessa história indígena que permeia toda a história do Amapá. E assim é também no Nordeste, né? Quando nós ouvimos falar de Aticum, Pancará, Pancararu, Chucuru, Cariri, há uma estranheza das pessoas, mas tem índio no Nordeste? Tem, e teve e terá muitos. A questão é como a gente vai lidar com isso nos nossos trabalhos. Então, não é jogar fora no lixo conceitos como protagonismo, como agência, mas é utilizá-los a favor de uma historiografia que esteja comprometida em elucidar esse passado, que ainda é tão eurocêntrico, nas nossas escolas, nos nossos livros didáticos, no nosso dia a dia. Eu moro no Amapá e eu não encontro referências visuais, por exemplo, sonoras, dessas populações indígenas que lá vivem ou que lá viveram. Então, isso faz parte de quem nós somos. O problema é como nós lidamos com isso nos nossos trabalhos. Ou seja, eu estou convidando todos nós a deixarmos um pouco o nosso olhar militante. Nós queremos enxergar protagonismos, mas muitas vezes o que há ali são agências, ou seja, são ações deliberadas. Muitas vezes um indivíduo toma a frente de todo o processo, então é ele quem aparece na documentação, e eu não estou deslegitimando isso, estou apenas tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares, e fundamentalmente nós precisamos pensar o que seriam protagonismos e agências do ponto de vista da perspectiva indígena, porque, repito, eu vou usar sempre o exemplo Quiniquinal para isso, ela não se faz somente como nós, não indígenas, pensamos, no embate, no enfrentamento, no dar a cara a tapa, no chegar lá e dizer nós somos indígenas. No caso dos Quiniquinal, não. Pelo contrário, aqui não tem indígena, aqui ninguém sabe quem é indígena, aqui não tem nada disso. E que foi, acertadamente, no caso deles, uma estratégia que os ajudou a sobreviver até os dias de hoje. Então, muito importante para nós pensarmos. E também, Edson e os demais, para nós pensarmos como a antropologia brasileira, ela construiu e ela destruiu esses agrupamentos étnicos. Então, a antropologia brasileira, ao longo do século XX, com Darcy Ribeiro, com Roberto Cardoso de Oliveira, com Eduardo Galvão, ela é responsável também por essas situações hoje vividas pelos indígenas do Nordeste. Eu pesquisei Aticum e sei muito bem como a inspetoria do antigo Serviço de Proteção aos Índios tratava os índios do Nordeste. Dança toré? Então é índio. Não dança toré? Eu sinto muito, você vai ter que aprender a dançar toré, porque índio, de verdade, aqui no Nordeste, dança toré. É por isso que o toré é tão comum a tantos grupos diferentes, porque um foi aprendendo com o outro. Quer dizer, isso é belíssimo, mas a gente tem que realmente, de fato, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não, Kleber, não fique preocupado. Dá para falar, sim, em protagonismos, dá para falar em agências, e dá para falar em outros termos, mas é preciso, então, colocar as coisas, como eu já disse, nos seus devidos lugares, tá bem? Acho que tem uma pergunta aqui, Kleber, sobre a língua e a importância dela para afirmar o protagonismo indígena aqui, não é isso? Isso. É a pergunta de Ivanilson Chocó. Ele é um historiador indígena e participa do nosso GT. Então, quer fazer a pergunta? Porque talvez as pessoas... O Giovanni, por exemplo, não deve estar vendo, não sei. Está vendo, Giovanni? Ok. Aqui no Nordeste, especificamente, o sertão do Rio São Francisco, os povos indígenas eram chamados de tapuias ou cariris. Então, a história registra alguns dialetos, né, desses povos. A pergunta dele é: esses povos hoje podem reivindicar essas línguas, considerando
esse protagonismo? Veja, é muito complicado eu, não indígena, falar algumas questões, mas eu vou dizer minha impressão. Primeira questão, por que a necessidade de uma língua? Nós tivemos processos históricos onde os povos foram obrigados a aprender português. Isso seria um marcador étnico, um marcador diferencial para dizer que você, para ser indígena, você tem que ter uma cultura diferente, tem que ter uma língua diferente. Então, essa é uma primeira questão que a gente precisa fazer. Segunda questão, as línguas são vivas. Eu acho, no mínimo, curioso como há uma preocupação em se apropriar de língua colonial para tentar falar. Ora, as línguas são vivas, elas foram escritas pelo colonizador, até onde eu tenho conhecimento, eu não sou linguística, mas eu não tenho conhecimento que nenhum indígena fez nenhuma gramática. Essas gramáticas são resultado dos missionários, e há um desejo de se apropriar dessas línguas que foram faladas lá no século XVI. Eu vou citar uma situação que para mim é muito estranha. Tem um rapaz chucuru do Urubá em Recife, que ele quer construir uma língua chucuru do Urubá a partir de alguns vocábulos existentes, cerca de 1.600. Então ele estava procurando a universidade, porque alguém disse que era a língua macro-G, a gente sabe que essas classificações também são do colonizador, são do não índio. Então ele foi em busca da universidade, ele disse o seguinte: se a língua chucuru do Urubá é macro-G e está faltando palavras, então a gente coloca a palavra chavante e constrói uma língua. Veja, eu acho isso uma completa maluquice. Mas se há um desejo de apropriação de uma língua, a gente tem que lembrar que essa língua é viva. A língua foi falada no período colonial. Se há registro dela, nos chegou através de registros missionários. Já tem filtros aí. E também lembrando que não são dialetos, são variações linguísticas. A ideia do dialeto, essa é uma classificação também eurocêntrica, porque a ideia do dialeto dá a ideia de língua maior ou língua menor. Ninguém chama um francês de dialeto, ninguém chama a língua alemã de dialeto, ninguém chama a língua inglesa de dialeto. De quem chamar a língua inglesa de dialeto? Então, existem variações linguísticas, dentro da língua, várias variações linguísticas. Então, eu me pergunto sempre se há necessidade de procurar essa língua perdida. Essa é uma preocupação que eu sempre me perguntei. Por outro lado, obviamente, que esse esforço faz parte desse protagonismo político. Mas a minha pergunta é, qual o sentido? A gente precisa ter, os povos indígenas precisam ter uma língua, essa necessidade é para afirmar que são realmente índios? É uma pergunta que eu faço, que eu acho que precisa problematizar e discutir. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, tem que se recuperar uma língua do século XVI, que não é mais falada, mas essa língua do século XVI, ela tem muita coisa a dizer para a gente em 2020? Ela tem sentido? Porque a língua, como colocou o professor Giovanni muito bem, os conceitos, eles têm história. Eu costumo dar um exemplo muito tranquilo. Por exemplo, a palavra manga. Qual o sentido da palavra manga? A gente sabe, manga de camisa, manga fruto, manga de candeeiro, e na Paraíba se chama a área que coloca o gado, correspondente a uma área mais fresca de árvore, a manga de seu fulano. Demorou a entender que a manga é o lugar de descanso do gado na hora do sol quente. Então, quando eu for traduzir manga para o alemão, digamos que eu estou me referindo a manga de camisa ou manga de candeeiro. Veja quantos sentidos tem a palavra manga. Esse exemplo eu estou falando porque se eu pegar uma palavra do século XVI, da gramática Cariri, como é que eu posso trazer essa palavra para hoje, em 2020? Ela tem o mesmo sentido? Talvez se eu se referisse a coisas que nem existem mais, a animais, a plantas que foram destruídas, que desapareceram. Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado nesse afã de correr atrás de uma língua. É necessário uma língua para ser indígena? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Olha, eu vou, se vocês me permitem, um comentário breve. Apenas para situar as minhas pesquisas. Os Cadwell, por exemplo, eles falam uma língua, Guaicuru, que é uma língua isolada, ela só existe no Brasil e em alguns grupos da Argentina e do Paraguai. Para mim, foi muito importante conhecer a língua Cadwell, até porque eu precisava me comunicar com os meus alunos, que não falavam português,
e eles queriam aprender português comigo, e eu fui aprender Caduel com eles. Mas hoje, fundamentalmente, para eu ler Sánchez Labrador, que é o jesuíta espanhol que conviveu com os Guaicurú no século XVIII, o conhecimento da língua Caduel me é valiosíssimo, ele é muito interessante. E, inclusive, eu tenho feito alguns, eu chamo de experimentos com os indígenas. Os indígenas Caduel hoje, eles leem, junto comigo, esses documentos coloniais. E nós pretendemos elaborar uma edição comentada por eles a respeito da obra O El Paraguai Católico, do José Sánchez Labrador. É uma experiência um tanto nova no Brasil, mas que já acontece em outros países, como Argentina, Paraguai, Chile, Equador, em que os indígenas estão lendo os documentos coloniais, escritos inclusive em suas línguas de seus antepassados, e hoje eles fazem leituras, releituras desses documentos, à luz dos seus próprios conhecimentos. Então, penso que essa é uma questão importantíssima para nós. Nós não temos essa tradição ainda no Brasil, ou seja, de indígenas elaborando reflexões sobre documentos que se remetem ao passado de seus ancestrais. Esse é um ponto. O segundo, eu só consigo compreender o teatro jesuítico da missão se eu estudar Tupi Antigo. Por quê? Porque a gente não chama de peças, a gente chama de textos com destinação cênica. Os textos com destinação cênica atribuídos ao José de Anchieta, eu chamo sempre de atribuídos porque eles não são do Anchieta, mas aí teve todo um processo de canonização do Anchieta, então era importante para a igreja dizer que aqueles textos catequéticos com destinação cênica eram dele. Então, os textos atribuídos a ele estão escritos em Tupi. Há pelo menos 2 textos, os mais conhecidos, na aldeia de Guaraparim e no Alto de São Lourenço, que são escritos em Tupi Antigo. E aí eu percebo ali uma tentativa dele de traduzir o mundo cristão para o Tupi, e que me interessa muito, para eu compreender, inclusive hoje, os Guarani modernos. Então, só para dar um exemplo para vocês, como traduzir para o Tupi antigo a ideia de Deus? Não tinha como, quer dizer, era difícil. Já é difícil hoje a gente explicar o que ou quem é Deus. Mas, enfim, lá 500 anos atrás, como é que a gente traduz isso? Então, o que os jesuítas fizeram? Eles escolhem, são eles que escolhem. E isso, para mim, é interessante, para eu perceber essas relações. Eles escolhem um elemento, que é o trovão, porque faz barulho, porque vem do céu, e é acompanhado normalmente pelo relâmpago. Então eles escolhem esse elemento como o elemento que vai definir Deus. Então Deus está no céu e se manifesta por meio de um raio, de uma luminosidade e de um barulho, que é o trovão. Então Deus passa a ser associado a Tupã. Então, que não era Tupã, né? Não tinha essa ideia. Você está me dizendo que Tupã é uma invenção dos jesuítas para chamar Deus. Veja que importância disso. Tupã é uma invenção dos jesuítas para traduzir Deus para os indígenas. Isso. Exatamente. Então, veja, eu só tenho condições de perceber isso se eu conheço o Tupi Antigo, né? Não me interessa hoje deslegitimar. Se eu encontrar um Guarani, ele me disser que ele acredita em Tupã, ok, mas eu entendo por que é que ele está chamando Deus, o Criador, de Tupã. Percebem? Eu penso que essa é a tarefa do historiador, nós reconstruirmos um mundo já desfeito, mas um mundo nos seus próprios termos, e não nos meus termos de hoje. Então, quando eu lancei aqui o debate sobre protagonismos, nós precisamos tomar esse cuidado de não querermos enxergar lá no passado o protagonismo que nós vemos hoje exercido pelas diferentes populações indígenas. Só mais uma coisa, que é para aguçar ainda mais a vontade de nós nos reunirmos mais vezes. Eu fico arrepiado quando eu ouço assim a expressão: os índios são os verdadeiros donos dessa terra. Ora, minha gente, desculpem, a ideia de dono, de propriedade, não é dos indígenas. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas palavras, né? Eles são os verdadeiros donos. Eles não se sentiam donos porque eles não tinham a noção de propriedade privada, não sentiam a necessidade de marcar, olha, aqui é o meu território e aqui ninguém entra, e se você entrar eu vou brigar com você.
eles disputavam espaços ecológicos, sim, os grupos entre si, mas vamos tomar mais cuidado com essas terminologias, enfim, com essas palavras, porque elas podem ser boas para nós, mas elas não explicam, de fato, o que se passou conosco. E para nós nos entendermos como gentes, hoje do século XXI, que vivem numa sociedade desigual, excludente, racista, machista, homofóbica, misógina, etc., etc., nós precisamos ler esse passado com outras lentes, que são as lentes que explicam aquele momento histórico dentro de seus próprios termos, que é o que a gente tenta fazer hoje, né? A gente tenta ler o que está acontecendo hoje no Brasil, no meio dessa pandemia, com as nossas lentes de hoje, do que a gente entende por hoje. Claro que, no futuro, outras leituras serão possíveis, mas elas precisam ser feitas dentro dos nossos termos de hoje, de quem vive hoje no século XXI. Então, hoje, no século XXI, eu entendo os protagonismos indígenas, as agências, sobretudo após a Constituição de 88, enfim, muitas conquistas foram realizadas. E só mais uma coisa aqui que estavam me chamando a atenção aqui, os indígenas que eu conheço, eles preferem essa expressão resistentes a outras como emergentes, porque parece que é uma geração espontânea, né? Agora os antropólogos estão fazendo brotar índios em tudo quanto é lugar. Então eles preferem essa expressão resistente. E aí os decoloniais, como a Catherine Walsh, como o Aníbal Quijano, enfim, e outros, e como eu também, nós gostamos e firmamos essa expressão reexistências, porque, na verdade, é isso que se faz hoje, né? Pensando que a gente não vai encontrar um fio contínuo dessas populações de hoje com o passado, e porque a gente entra em questões de pureza, inclusive de pureza linguística. Então, Ivanilson, vocês podem reivindicar, vocês têm todo o direito de reivindicar essas línguas, mas lembra do que o professor Edson acabou de falar, língua é viva, e como tal, ela também pode morrer em algum momento, e ela pode ser reavivada em outros. O mais interessante aí não é exatamente que língua nós vamos adotar, mas para quê e por que nós queremos que essa língua reavive ou esteja presente entre nós. Os Cadwell têm muito claro que hoje eles querem a língua deles estudada, porque eles querem também ter acesso a esse passado que eles consideram como de direito deles, e, portanto, eles vão lá no Santos Labrador, por exemplo, e leem o que o jesuíta escreveu na língua Guaicurú sobre eles. E esse exercício tem sido muito importante e interessante para mim e para eles. Podem ter certeza disso. Em breve tem um capítulo de livro aí meu, escrito com eles, sobre essa experiência, tá bem? Vamos colocar mais uma pergunta aqui da professora Penha. Ela pergunta: a própria resistência, persistência e existência indígena ao longo da história continuam existindo, são expressas as diferentes formas de agências e também de protagonismos? Aí eu acho que é para o professor Giovanni, né? Sem dúvida, professora Penha. Quando a gente fala eu gosto mais da expressão agências indígenas do que de protagonismos. Por quê? Porque as agências são ações deliberadas, né? Há momentos em que as populações indígenas desejam ir realmente para o embate e se organizam em grupos e lutam por seus direitos. Fizeram isso durante todo o período colonial, embora nós estejamos descobrindo isso somente agora. Eu vou, mais uma vez, aqui retomar a memória do John Manuel Monteiro. Qual é a importância do John? Que nem brasileiro era, mas eu considero ele o pesquisador de história indígena mais brasileiro que eu conheci. O John contou para nós uma história que estava na documentação. E qual era essa história? Eu posso contar para vocês rapidinho. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. Nós tínhamos os bandeirantes como nossos heróis. Nas escolas só se falava do Borba Gato, só se falava do Fernão Dias, Paz Leme, do Anhanguera. Eles dão nomes às rodovias aqui, Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Anhanguera. Eles eram nossos heróis.
E aí o John, nos anos 80, no meio dos anos 80, ele vem dizer, gente, São Paulo, essa potência que São Paulo é hoje, ela foi construída com muito sangue indígena, com muito sangue de indígena escravizado. A gente não ouvia falar na escola, não sei vocês, mas eu nunca ouvi falar de indígena escravizado nas minhas aulas de história. Eu sabia do escravizado negro, que veio da África e de seus descendentes. A clássica figura do escravizado no Pelourinho sendo castigado. Mas ninguém nunca me falou que São Paulo tinha sido construída com mão de obra indígena escravizada. Então, vejam, é o John, lá no meio dos anos 80, em Chicago, depois é que ele vem para o Brasil, constrói uma tese belíssima, que merece ser lida e relida por nós todos sempre, o Negros da Terra, e aí ele vai dizer, esses bandeirantes eram assassinos de índios, eles eram só isso, eles não são heróis de nada, eles nem conheciam as matas, eles precisaram da ajuda dos indígenas para percorrer essas extensões todas, e nessas corridas, né, nessas jornadas deles, eles foram matando, foram aprisionando indígenas, foram transformando indígenas em cativos, em escravizados. Então, para nós entendermos que quando a gente está falando dessa persistência, dessa resistência ou dessa resistência, a gente está falando fundamentalmente de uma história entrelaçada às histórias dos colonizadores europeus, mas também às histórias dos africanos escravizados. Essas histórias estão dolorosamente entrelaçadas. E se tem aqui um pedido que eu posso fazer para vocês, eu sei que a gente já está chegando no final, são minhas palavras finais no dia de hoje, mas eu espero continuar o diálogo com vocês, se quiserem, sempre no Facebook e em outros momentos. Não separem histórias e culturas. Se teve uma coisa que a Lei 11.645 e antes dela a 10.639 fez, foi imaginar que a gente pudesse, nos nossos escritos, separar histórias e culturas. Elas estão dolorosamente, no nosso caso, entrelaçadas num passado colonial violento, escravocrata, excludente, racista. E hoje, tudo que nós estamos vivendo, tudo, inclusive a maneira como nós nos comportamos nessa pandemia, revela muito desse passado que nos persegue, que nos envolve e que muitas vezes tira o prumo de que sociedade nós queremos ser, porque a gente ainda se espelha muito nela, né? Como a gente viveu muito tempo divididos entre os que tinham muito, muito mesmo, privilégios e tudo mais, e os que não tinham nada, sequer a liberdade, nós ainda vivemos isso, né? A escravidão, ela trouxe para nós reflexos, e eu estou falando da escravidão de indígenas, sobretudo, porque a gente só fala de escravidão de africanos e seus descendentes. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso para não legitimar essas ideias de que índio era preguiçoso, de que índio era indolente, e por isso os africanos foram trazidos, porque eles já estavam acostumados à escravidão em Áfricas, e aí eles vieram para cá, e eles estavam moldados para o trabalho manual. Muito cuidado com isso, porque quando a gente faz isso, e aí me perdoem, mas eu vejo muitas vozes dos movimentos negros fazendo isso, obliterando a escravização de indígenas, nós estamos também legitimando esses discursos. Então, assim, eu quero agradecer muito Thaisa, Kleber, Diogo, Ivanilson, pelo convite. Foi uma honra estar com vocês, uma honra estar aqui compartilhando com o meu amigo, professor Edson, e dizer para vocês, nós precisamos nos equipar, eu vou voltar a isso, nós precisamos ter equipamentos, nós precisamos, como se diz em espanhol, ter equipaje para enfrentarmos juntos essas questões e não criarmos folclores, não criarmos outros heróis. Eu não quero criar outros heróis, eu quero uma história viva, em que ela seja pulsante e que todos dela participem, sem essa coisa de criar vencidos e vencedores, porque isso a gente já teve muito tempo, né, nas nossas narrativas escolares, sobretudo. Então, agradeço muito, me coloco à disposição de vocês, estou no Facebook e lá a gente pode continuar essa prosa muito boa. Mais uma vez, agradecido.
Nós é que agradecemos, professor. Professor Edson, quer falar alguma coisinha aqui no final? A gente já está encerrando pelo tempo. Eu quero, inicialmente, eu sei que algumas pessoas podem ficar chateadas, mas eu quero mandar um abraço para minha amiga Eva, que está nos curtindo desde o Rio Grande do Sul. E é uma amiga muito querida. Veja, eu queria lembrar três questões. Primeiro, o próximo número da Revista Brasileira de História Oral vai trazer um dossiê sobre trabalho indígena. Isso é muito importante. Inclusive, estará publicado um artigo de Adalto, recém-mestre, que foi licenciado da UNEA, orientando o professor Adelso, e lá ele vai fazer um trabalho, ele tem um texto sobre as migrações chucuru para o trabalho na lavoura da cana, na ausência de território, como mulheres trabalharam em casas de famílias ricas na periferia, nos bairros de Palmeira dos Índios, e também em Alagoas, e também como esses índios migraram para o Sul Maravilha, para São Paulo, né? Para o Sudeste, para trabalhar. Então, mostra esse trabalho indígena, essas formas do trabalho indígena. Então, ficam observando o próximo número da Revista Brasileira de História Oral. Segunda coisa, é importante isso que o professor Giovanni disse, a cultura é produto da história. Então, como dizia o Thompson, o E.P. Thompson. Então, se os indígenas estão assim hoje, isso tem uma explicação histórica. Então, a gente não precisa querer mudar o relógio da história, não tem como, né? Então, a cultura é produto da história. Essa é uma coisa importante. As formas de ser hoje é resultado dessa história de colonização, das missões, e também as várias formas de protagonismo de agência nos processos históricos vividos. E a terceira coisa, eu acho que é importante, aquele que eu tentei apresentar aqui, é nós compreendermos cada vez mais a importância do ambiente, do local onde essas populações habitam, do semiárido, para compreender os processos históricos, essas relações socioambientais em meio a processos históricos. Observe que eu não tratei aqui dos povos indígenas do litoral. A minha preocupação, a maior concentração dos povos indígenas são no semiárido, e em meio semiárido, essas regiões úmidas. Então, isso tem um significado importante para a reprodução social, política e para a afirmação identitária desses grupos. Reivindicar esses espaços é parte da história e da vida desses grupos. Então, é importante para nós, nas nossas reflexões, nas nossas salas de aula, compreendermos esses espaços, a importância deles para os processos históricos e as vivências que são ocorridas para os povos indígenas. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar o professor Giovanni, agradecer o Kleber, agradecer a Thaisa e ao Diego, e dizer que eu continuo à disposição para contribuir em outros momentos. Prazer e abraços também, e dizer que fiquem em casa, porque o bicho, e eu uso BIXO, ele está aí, continua matando e infectando pessoas. Não vamos relaxar, não existe vacina, e saiam de casa quanto extremamente necessário. Então, fiquem em casa, cuide-se de vocês e dos seus. E bom final de semana a todos e todas, e agradeço a todos aqueles que nos ouviram, nos prestigiaram. Kawane? A gente agradece, né, a valorosa contribuição dos professores Edson e do professor Giovanni nesta manhã, né? Dizer da nossa alegria em ter vocês aqui, né? Não tinham pessoas melhores para falar sobre o protagonismo indígena do que vocês dois. Então, a nossa gratidão enquanto GT Índios do Nordeste em Sergipe. E agradecer a todo mundo que participou desse momento e dizer que nós vamos ter a terceira rodada do ciclo de debates no próximo sábado, com o professor Gilberto e com a professora Maria da Penha. Então, gratidão a todos que participaram deste momento. É isso. Eu queria agradecer ao professor Edson, ao professor Giovanni. Muito obrigado pela participação. Em outros momentos, a gente vai fazer outros convites, né? O GTN continua aí com vários eventos e a gente vai convidando
esses professores que participam aqui conosco. O debate está disponibilizado, né, no YouTube? Tá. Isso. Inclusive, do seu vídeo, viu, que ficou muito bom, todo mundo comentou. Você disse que não tem muito contato com a mídia, mas com as redes sociais. Quem sabe a Globo não me chama, né? O professor Giovanni pode intermediar, ele que já fez consultoria para a Globo. Só queria, se me permitem, desculpe, Thaisa, para vocês entenderem a importância do conhecimento das línguas indígenas. Eu sou falante de Guarani, a minha mãe vem do Paraguai, e o Guarani é uma língua oficial no país, e deriva justamente das línguas indígenas faladas no passado colonial. Não há uma palavra em Guarani para obrigado, a gente não diz obrigado em Guarani, mas há uma palavra que nós usamos sempre quando nós encerramos alguma atividade. Eu vou escrevê-la lá no chat do YouTube, mas ela se fala AGGVT, ou seja, tudo esteve bom enquanto nós estávamos juntos, tudo está bom nesse momento presente e tudo vai ficar bem. Eu tenho certeza disso, nós vamos atravessar esse momento difícil. Então, a todos aqui, o meu muito obrigado em Guarani, AGGVT. Então, estou encerrando aqui a live, viu? Muito obrigado pela participação de todos. Nos acompanhe na próxima semana e obrigado, valeu. Tchau.